Deixa. Então vem. Vai ali, irmão. Vem, ó. Já é. Tranquilo, irmão. Eles estão abordando aí dentro. Bora, pô. Não vou pegar em você, não. Bora, irmão. Tem repórter aqui, caralho. Tem imprensa aqui, Tem Federal. imprensa aqui, pô. A imprensa tá A aqui. imprensa tá aqui, Federal. Vambora, porra. Bora. Já é, irmão. Já é, porra. Tem imprensa aqui. A imprensa tá aqui, Federal. Tem imprensa, filhão. Bora, pô. Tá aqui fora, senhora. Tá aqui fora. Bora, irmão. Tá aqui fora. Irmão, é só sair. Vem. Você tá filmando aqui, pô. Tem imprensa. Então sai na moral, pô. Tem imprensa aqui, pô. Papo É de papo homem, de pô. homem, pô. Bora. Então bora, pô. Bora. Já é, Tá irmão. patinho. Bora. Já é, irmão. Vem na moral, filho. Vem na moral, filhão. Bora aí, na moral, hein. Na moral. Sem esculacho, filho. A imprensa tá aqui, irmão. Então vem, filhão. Imprensa. Chega aí, imprensa. Mostra a câmera. Aí, ó. Vai mostrar a câmera pra você aí, ó. Aí, ó. Tá filmando, filhão. A imprensa tá aqui do lado já, pô. Tá aqui, chega Tá aqui, aqui, chega cara. Olha aqui, cara. Chega aí a câmera. Ó, câmera aí, ó. Câmera aí, ó. Aí, irmão. Tô filmando, É a parceiro. SBT, filho. Bora, cara. Tá Vambora. filmando também, cara. Verdade, mano, ó. A tia tá filmando aí. Pode vir, que não tem história não. Um de cada vez. Ninguém com Um nada. de cada vez, cara. Tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, não. Vai descer aqui devagar, hein. Filma, tio. Não vai morrer, não. Ninguém vai tirar não, irmão. Deixa pra filmar, já tá filmando. Já tá filmando. Então, filma, já tá filmando. Irmão, ninguém vai tirar. Calma, ó. Ó, nós tá vendo aqui Pode fugir vir. pra dentro aí, mano. Nós tá na mão, qual foi? tranquilo, cara. Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô moço, calma aí. Calma. Calma, a arma tá lá em cima, calma. Pode vir. Nós tá na mão, sem esculacho. Sem esculacho. Não, Sem esculacho, calma. Vai sair geral, vai ter tranquilidade. Fuzil tá pra baixo. Vai ter tranquilidade. Vem, Sem pode esculacho. Bota um amigo morto aqui no chão. Pode vir. Pode vir. Pode esculacho não. Bora. Bagulho é tranquilidade. Dá um amigo morto aqui. Vem, rapaziada. Sem esculacho. Pode vir. Bora, rapaziada. Vai, segue aí. Sem esculacho. Dá a mão. Dá a mão. Vai seguir. Sem esculacho. É nossa. Tá ligado? Bora. Dá a mão. Sem esculacho. Bora. Pode vir. Bora, pai. Bora, papai. Só falta você, vem. Tem mais um. Pode vir. Bora. Pode vir. Bora. Vou sair, Pode vir. Pode vir comigo, tia. Pode vir. Deixa. Tá gravando aqui, pô. Tá gravando aqui, pô. Vai, tia, os caras vão querer me matar. Porra, não grava. Vai, tia, os caras vão me matar. Ninguém vai te matar, não. Ninguém vai te matar. Então já, calma, tranquilo, Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Boa tarde, me disseram que o senhor prefere que chame de Rodrigo, então vou te chamar de Rodrigo, atendendo ao seu pedido. Como desejar, Débora. Como desejar. Obrigada. Uma boa tarde, obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigada você por aceitar falar conosco, porque eu quero saber sua opinião, né? Considerada
enfim, considerando que foi apontada como a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com centenas de presos e dezenas de mortos também, como o senhor avalia? Então, são duas vertentes, a legitimidade da ação e a eficácia da atuação. Débora, é obrigação do Estado Democrático de Direito tentar capturar pessoas condenadas por homicídio, né? No caso, o DOCA responde a vários homicídios. É obrigação do Estado de Direito recuperar o território, né? É um atentado contra a soberania nacional, você impor a centenas de milhares de pessoas ali uma ditadura territorial, e é o que o Comando Vermelho faz. É muito bom lembrar, Débora, poucas pessoas sabem disso, que 2 dias antes o Comando Vermelho invadiu uma favela no Morro da Quitanda, na Pavuna, com 70 bandidos, todos oriundos do Complexo do Alemão. Mataram uma senhora de 60 anos de idade, ela foi refém, né? Sofreu. Mataram também um jovem de 30 anos de idade que não tinha nenhuma ligação com o tráfico. Todos esses bandidos escondidos no Alemão, da quadrilha do DOCA. Em qualquer lugar do mundo é legítimo a sociedade, a polícia, a justiça perseguir e tentar prender esses bandidos que estavam escondidos lá no bunker do Complexo do Alemão, que é um território negado ao Estado. Então, quanto à legitimidade, eu acho que qualquer pessoa com a ideia aí razoável vai entender que qualquer Estado de Direito, qualquer sociedade deve perseguir, tentar capturar esses bandidos. Logicamente, não a qualquer custo, não colocando a população em risco. As informações que nós temos até o momento é que não morreram inocentes nessa operação. Perfeito? Então, quanto à legitimidade, eu acho que é 100% e eu concordo com o governador do Rio de Janeiro, concordo com a ampla maioria da sociedade carioca hoje que apoia essa operação policial, inclusive muitos moradores de comunidade. Quanto à eficácia, eu tenho uma outra percepção. O Comando Vermelho saiu muito enfraquecido, perdeu muitos bandidos, perdeu muitas armas. Então existe um princípio do aproveitamento do êxito. Já que o Comando Vermelho está enfraquecido, já que a facção sofreu bastante, seria oportuno, seria inteligente que essa comunidade fosse ocupada por forças da lei, né, para que a população dessa comunidade não tivesse que sofrer daqui a 90 dias, daqui a 100 dias, um outro trauma, que seria uma outra operação como essa. Mas, infelizmente, em função da desconexão do governo estadual, da pouca sensibilidade também do governo federal, da ideia do presidente de não querer montar uma GLO, não existe recursos para ocupar o território do Complexo do Alemão com uma força militar. Só para lembrar, Débora, que no governo Dilma, o Exército Brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses e, no que se refere à redução de homicídios, foi um sucesso total. Foram 19 meses sem homicídios no Complexo do Alemão. Então, a ocupação, nesse sentido, funcionou. Vou chamar, então, aqui em tela já conosco, Pedro Venceslau, nosso analista, para participar dessa entrevista. Pedro, sua pergunta. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria de entender, primeiro, o senhor disse que a facção Comando Vermelho sai enfraquecida, mas, por outro lado, o poder público não ocupou esse espaço que era ocupado por uma facção criminosa. Qual que é a capacidade de reorganização do Comando Vermelho e como é que fica a hierarquia do complexo agora que houve essa operação? Será que algum outro faccionado, porque eles não prenderam o principal líder até agora, que se não me engano chama DOCA, prenderam o operador financeiro dele. Como é que quem está comandando agora, nesse exato momento, a comunidade? Existem outros integrantes do Comando Vermelho que continuam dando as ordens de algum lugar lá dentro? Não, perdão, Pedro, o DOCA continua pleno comandante dessa comunidade aí, né, desses bandidos, né? O Comando Vermelho, ele não tem somente um bunker, ele possui também a Rocinha, com um poder bélico quase equivalente ao do Complexo do Alemão, também possui o Complexo de Chapadão, também com um poder razoável, também com 400, 500 bandidos, mais ou menos a mesma quantidade de fuzis, né? Então o Comando Vermelho, ele está enfraquecido no Complexo do Alemão, mas o DOCA continua sendo o líder e ele está dando as ordens em alguns esconderijos, né? Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente,
eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também. Bandidos do Comando Vermelho, que eram líderes de vários estados, foram presos e mortos. Então, realmente, foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou no dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser verdadeiro, nada mudou pro Rio de Janeiro, não. Rodrigo, o senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados... Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Não, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Tá ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu tô trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago olha, não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né, eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né? Como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande. Se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer. Mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né? Eu acho que, por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo
Os jornalistas que pesquisam chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOP tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOP estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOP foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOP recuou, e tá tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOP prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOP não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOP está em proteção de defesa, a gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOP, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de ilicitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata no Brasil é do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a Polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Eu penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal está perdido, Débora, perdido. Pode me interromper, por gentileza. Vamos lá. Desculpe. Não, eu posso te fazer um pedido, Rodrigo? Por gentileza, por favor. Não me peça desculpas pela ironia, pela brincadeira, porque, enfim, né, pela forma de você se expressar. Primeiro, porque você foi muito educado, então não há por que pedir desculpas. E segundo, porque eu acho que faz parte do debate. Então, não me peça desculpas e eu estou gostando muito da conversa e quero segui-la. Pedro.
Bom, Rodrigo, independente aqui da questão do debate aqui, eu queria saber a sua leitura, porque quando o senhor fala de jornalistas, políticos, mas existem manifestações que criticaram a mega operação que vão além do mundo político e além dos jornalistas e dos militantes de direitos humanos. Por exemplo, a ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor diz que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação no Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então, toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda a nossa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra, ok? E a partir daí vai ser um debate nacional, a gente vai ter que chamar o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU e para o Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não? Não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território? Porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muito dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOP retirando uma barricada e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos. Muito obrigado por você resgatar a minha dignidade. Isso está no YouTube, depois o senhor pode consultar. Então a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga a taxa para o Comando Vermelho, que paga R$50 a mais do botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito à limpeza urbana. E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora? Não você, viu, Pedro? Boa parte da imprensa brasileira ignora que existe uma barricada
que 4 milhões de pessoas vivam subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso e eu tenho que explicar para a sociedade que não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro e que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí da ONG Sou da Paz imaginam. Rodrigo, a gente, pelo horário, tem que encerrar a entrevista, mas eu não quero encerrar, não. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Estou insubordinada hoje, vou te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que é muito importante. Eu estou gostando muito da nossa troca. É o seguinte, eu gostaria que o senhor... existe uma discussão aqui no Congresso falando sobre a necessidade ou não de caracterizar essas facções criminosas, como o Comando Vermelho, o PCC, como organizações terroristas, já que o senhor está falando em guerra, né? Organizações terroristas. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e que o senhor trouxesse da sua experiência como age o Comando Vermelho não só com a comunidade, mas, enfim, nos seus tribunais, né, nos seus tribunais do crime, na questão da tortura. Traz um pouco pra gente do que é o Comando Vermelho, não da história, mas do modo de agir. Ô, Débora, também desconhecido pelo ministro Ricardo Lewandowski, as facções hoje não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, tá? E a partir do território dominado, eles vão cobrar todo tipo de taxa, eles vão acabar com o empreendedorismo, né? Você viu recentemente, foi notícia de jornal, um jovem em Fortaleza assassinado pelo Comando Vermelho porque ele vendia churrasquinho e não quis pagar uma taxa de R$1.000 por mês. Ou seja, o Comando Vermelho acabou com a atividade econômica local, com o microempresário, né? Então, o Comando Vermelho hoje não é maconha e cocaína, é R$50 a mais no bujão de gás, é o sinal de TV de internet que eles roubaram das empresas de internet legalizadas, né? Queimaram empresas, né? Então, é muito mais do que as pessoas imaginam. E eu peço que depois, com calma também, paciência, as pessoas lembrem-se do Rio de Janeiro em outubro de 2002, governo Benedita. O Comando Vermelho metralhou 4 escolas municipais. É só buscar os jornais, que está lá. Uma facção que vende maconha e cocaína, que explora o território, atacar escolas municipais, atacaram um shopping center, o Rio Sul Shopping Center, em Botafogo, atacaram o Palácio Guanabara. Pelo amor de Deus, o nome disso é terrorismo em qualquer lugar do planeta. Porque essa atividade não tem razão econômica. Essa atividade é colocar o Estado de joelhos. O Lewandowski acha que não. Mas ele está totalmente equivocado. Você vai escutar um dia um juiz pesquisador do Espírito Santo, o juiz Eduardo Lemos, né, que escreveu um brilhante livro, Terrorismo à Brasileira, que ele pega as ações do PCC e do Comando Vermelho, transfere para legislações europeias, Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, e lá essas ações se encaixam perfeitamente na definição de terrorismo. Então o Lewandowski insistir que isso não é terrorismo, ele está totalmente equivocado. Ele desconhece que o Comando Vermelho atirou em escolas municipais. Ele desconhece que o Comando Vermelho queimou uma senhora dentro de um ônibus no Rio de Janeiro em outubro de 2002. Não deixaram a senhora sair e colocaram fogo no ônibus. A governadora do Rio de Janeiro, à época, era Benedita. Pelo amor de Deus, não dá mais para classificar isso como banditismo. Isso não tem intenção de buscar recurso financeiro. Isso é para colocar o Estado de joelho. Isso é para afrontar os governantes, a democracia, o Estado de Direito. Isso é para levar medo e pânico às periferias. Isso é terrorismo, sim. E a gente não pode trazer a ideologia para isso, nem a direita, tampouco a esquerda. E a ideologia é trazida o tempo todo. Você falou do Sou da Paz. O Sou da Paz não criticou a operação do Morro do Alemão em 2008, eu tenho que dar uma olhada, mas acho que não. A OAB não criticou a operação de 2008, quando o presidente era o Lula. Aliás, o Lula, Débora e Pedro, em 2008, disse que tráfico de drogas se combate com pétalas, não se combate com pétalas de rosa. O Lula, em 2008, numa operação no Alemão, onde 25 bandidos morreram, ele disse: o tráfico não se combate com pétalas de rosa. Por que muda tudo de repente? Por que sai o Sérgio Cabral, entra o Cláudio Castro, tá? E eu não votei nele, já falei isso aqui. Por que tudo muda? Por que a análise passa a ser diferente? Me parece um pouco de
de mentira dessas pessoas, viu? Sabe, eu acho que realmente isso não faz sentido, não. Temos que trazer a razão, os números e os fatos. É muito ruim a operação policial, viu, Pedro? O morador odeia a operação policial. É algo muito constrangedor, um helicóptero voando em cima da sua laje. Pior do que a operação policial, tu ter uma barricada na porta da sua casa e você não poder chamar o Uber, porque o Uber não chega lá. Isso é realmente uma afronta à soberania nacional. E se o PT não perceber isso, a gente vai ter uma ruína nas periferias do Brasil. Vivemos hoje, Pedro, um êxodo urbano de guerra, chama-se deslocamento de guerra, é uma tragédia humanitária. São centenas de famílias expulsas de suas casas, das periferias de Maranguape, de Fortaleza, e você não vê a imprensa brasileira empenhada em contar essa história. São pequenas matérias dispersas, sem muitas análises, né? Com pouquíssimo tempo. As pessoas preferem mais cobrir as mortes no Alemão e ninguém quer falar do drama de brasileiros expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho em Maranguape. Êxodo de guerra, tragédia humanitária, ignorado pelo Instituto Sou da Paz, ignorado pela ONU, ignorado pela boa parte da imprensa. É uma vergonha. Nós conversamos com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu já deixo um convite. Eu quero que o senhor volte. O senhor volta? Quantas vezes eu fui convidado? Muito obrigado, viu, Pedro, Débora também. E desculpa pela emoção, viu? Perdi um colega de 25 anos de polícia que eu conheço desde 1999. Não um pai de família, um avô. Um policial muito digno que não foi lá para matar ninguém. Ele foi lá para tentar prender um assassino chamado Doca. Nossos sentimentos. Muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho. Ô Lula, até quando você vai querer defender o indefensável? Você falou que o traficante era a vítima. Depois sua assessoria foi lá corrigir a merda que você falou. Aí agora seus representantes foram lá no Complexo do Alemão falar que o que está acontecendo lá é uma chassi, o que não é. Traficantes tiraram as roupas camufladas dos outros traficantes que partiram pro colo do capiroto. E a mídia tá colocando só os caras de cueca lá como se fosse Carandiru, do Neida. Oruan foi em Cano, um mês depois os caras invadem a favela do pai dele para pegar o Doca. Acordo com o Marcinho VP? Talvez. Vivemos tempos difíceis. Caso do Pereto na Baixada Santista, né? Pereto, acho que é vereador, o irmão dele era líder de estelionato, líder de um grupo criminoso chamado Poucas Ideias, La Máfia e Conta Forte, que são 3 grupos de estelionatários que trabalham na parte de lavagem de dinheiro e golpes bancários, que eles chamam, mas não é bancário, é golpes em aposentados, golpe em pessoas acamadas, cadeirantes, pessoas com deficiência, eles dão golpe. E esse é o trabalho do crime do momento. Porque eles falam assim, né, tropa? Pra você ver o ponto que nós chegou. O momento agora, o crime do momento agora é estelionato. É o bonde do 7. MCs, como o Rian. Inclusive, o pai dele, que eles falam que é padrão, mas é pai dele, quem queria é pai. O pai dele foi preso por lavagem de dinheiro. E vai chegar em você, Rian. E vai chegar na sua mãe também. Entendeu? E vai chegar na sua família. E em outros artistas que você é empresário. Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Deus vai levantar alguém pra prender vocês tudo, mano. Vocês do mundo do funk, os influencers, lavam dinheiro pro crime organizado. Quando eu falei isso, há mais de 2 anos atrás, lá no Fala Glauber, falaram que eu queria o engajamento desses famosos. Tempo depois, teve uma investigação na Love Funk e na GR6. Não prenderam os caras. Talvez deve ter molhado a mão do Lula, né? Porque o Lula e o Rodrigo GR6 é truta, pra quem não sabe. Então, aconteceu isso aí. Aí depois eu falei da Deolane. Passou, Deolane foi presa. Mas aí vocês já sabem, tem dinheiro, sai pra rua. Porque se fosse investigar a Deolane, já viu o envolvimento dela com a família Camacho, que é a família do Marcola. Certo? Depois, com muito tempo, prenderam agora o Buzeira. Isso daí é os influencers que eu denunciei há muito tempo atrás, né? Prenderam o Buzeira. Aí prenderam o Oruan também, né? Prenderam o Pose, que nós também já havia denunciado. Aí agora, por último, foi mais um que nós denunciou, o Lucas Pombal. Recebi informações que foi preso na Espanha ontem,
E o Nino Abravanel até postou, liberdade, meus parceiros. Mas o Nino Abravanel também deveria estar preso. Tanto por lavagem do dinheiro, quanto por ter matado uma pessoa em situação de rua, que ele alega que matou o avô dele, né? Mas o Nino tá aí, rindo da cara da sociedade e chamando o governo chamando a polícia de opressor. Mas ele matou uma pessoa dormindo. Mas ninguém lembra disso. Você não vê o Metrópolis falar disso. Você não vê o Bate falar disso. Você não vê ninguém falar disso. Apagaram da história que o influenciador Nino Abravanel matou uma pessoa. Apagaram isso da história. Não consigo entender o motivo disso ter sido apagado. De ninguém falar disso. Assim como eu não consigo entender por que ninguém nunca fala das pessoas que tem que ser falada. Um exemplo é o pai do Rian, que já deveria ter sido falado faz tempo, o Diabo Loiro. Inclusive tem até uma foto dele aqui com a garota de programa. Essa foto aqui é exclusiva. Ninguém tem. Deixa eu ver se tá nesse celular aqui ou tá no outro. Deve estar no outro. Mas eu vou dar um jeito de colocar ela aí pra vocês. Vai aparecer a foto aí. Então nós já vem denunciando há muito tempo. Muitas pessoas que eu denuncio aqui há muito tempo. E agora estão sendo presos. Mas aí era pra mim estar comemorando, mas não. Eu fico com o mesmo sentimento, porque não adiantou nada ser preso. Porque no Brasil não adianta a pessoa ser presa. A gente depende de quem vai julgar. Se a pessoa que vai julgar lá tem um coração bom, verdadeiro, e se não tem o rabo preso com algum ministro. Porque se tiver o rabo preso com algum ministro, solta pela porta da frente. Muito bem se falando do Mijão. Mas o Mijão foi solto pela porta da frente. Muito se fala do André do Rap. Mas o André do Rap foi solto pela porta da frente. Muito se falaram do Azul, o colorido, que mandou pegar o Dr. Rui. Mas foi solto pela porta da frente. Eu não consigo entender como vocês que me assistem não entendem o que acontece no Brasil. A polícia prende, o ministro solta. Simples assim. A Polícia Federal só trabalha quando é assunto político. Se envolver assunto político, a Polícia Federal é nota 10, vai pra dentro do problema. Mas fora isso, não trabalha. Eu não entendo qual que é a função do Michel Temer na política brasileira. Por que ele ainda tá aí? Por que ninguém fala dele? Nem de direita, nem de esquerda. Nem a esquerda, nem a direita ataca o Temer. Todo mundo fica quieto. Como se ele fosse, tipo, intocável, mano. O cara que tem uma pedreira em Itanhaém, que muitos funcionários trabalham análogo à escravidão. Eu conheço Itanhaém. Eu cresci lá. A gente não vê ninguém falar do Márcio França. Outro que é rei na Baixada Santista, o quartel-general do 1º Comando da Capital, e a gente não vê direita e esquerda falar do cara. Não vê. Por quê? Você aí que tá me assistindo, algum momento da sua vida já parou pra pensar por quê? Por que o Temer nunca sai de lá? Por que o Alckmin nunca sai de lá? Por que o Márcio França nunca sai de lá? Mesmo sendo 3 vampiros que nunca fizeram nada de bom na sociedade, nada de bom. Mas eles nunca saem de lá. Eles são intocáveis. Não importa quem vai ser o presidente, eles estão lá. Será que a gente não consegue entender o que acontece no Brasil? Eles querem defender o indefensável. Dar direitos a quem tira direitos. Eu criei essa frase aqui. Couro e trabalho. Por quê? É o que acontece com o pai de família. O pai de família é couro da vida e trabalho. Mas isso aqui tinha que ser para criminoso. Couro e trabalho para eles. Pôr eles presos. Tirar esses políticos vampiros daí. Eles não resolvem nada. Estão colocando que o Lula tem uma aprovação de mais de 50% de intenções de voto. Como isso? O cara é pai de traficante, irmão. O cara colocou traficante como vítima, irmão. O cara nos envergonha fora do Brasil. O cara foi condenado no maior escândalo de corrupção de toda a história do mundo. E a mídia coloca ele com 50% de intenções de voto, mais de 50%. O Haddad foi um dos piores prefeitos de São Paulo. E tá aí agora. O Boulos, o usuário, o invasor, um criminoso. Tá aí agora. Tudo no governo Lula. Érico Hilton,
Fala pra nós não perder nossa negritude, tá querendo ficar igual o Michael Jackson. Governo Lula. Olha quantas ONGs que são criadas pelo crime organizado em colaboração com o governo Lula. Não é um vídeo de política, é um vídeo no recap do mês e também um choque de realidade pra nós. Olha o caso da menina Vitória. O prefeito da cidade tem envolvimento e o ex-prefeito também. E o ex-prefeito já foi investigado por lavagem de dinheiro e corrupção. Mas ainda tem cargo na prefeitura de Cajamar. Mas ninguém fala mais nada do caso da menina Vitória, gente. Ninguém fala nada. L7, Pose do Rodo, Oruan, aquele outro doido que eu não sei nem o nome, nem vai aparecer a foto que eu não sei o nome dele. Os caras defendendo os traficantes que partiram no Rio de Janeiro. E vocês ainda seguem esses caras. Os caras tá defendendo criminosos que matam, que oprimem, que torturam, que fazem tudo com a população do Rio de Janeiro. E esses artistas, vocês seguem eles, estão defendendo eles. E vocês não estão vendo que o cara que você chama de ídolo, defende um narcotraficante, irmão. Meu Deus. Aonde a gente vai parar? Quando a gente vai parar? E ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são. É muita piadinha. É muita comediagem. E desvia o foco da gente. Daqui a pouco, eles vêm aí Natal, aí colocam uma festa, aí colocam... como que é o nome daquele negócio lá? Esse show aí, tudo gasto com dinheiro público, que o Lula dá pra esses artistas, e esses artistas falar bem dele. E nesses eventos que vão ser feitos aí, você se perde, pão e circo, e não olha pro que tá acontecendo no país. Um país entregue ao crime organizado. O governador do Rio de Janeiro vai subir. Vão sumir com ele. A poeira baixar, vão sumir com o cara. Porque é assim que acontece no Brasil com todos que tentam fazer algo de verdade. Que tentam combater o crime organizado. Eu tô mais de 2 anos na internet e nunca errei nenhuma denúncia. Então por que não escuta minhas denúncias? Eu tenho resultado. A gente tem que apoiar quem tem resultado. Eu tenho resultado, irmão. Todos que eu denunciei, se provou que a denúncia era real. Então por que não fecha o Porto de Santos? Por que não remove? Porque 80% dos funcionários que trabalham no Porto de Santos são corruptos. Por que reduziram o policiamento do Porto de Santos recentemente? E ninguém falou nada. Não saiu em jornal nenhum. Mas reduziram. Por quê? Me explica, por quê? Por que vocês não investigam a Baixada Santista? Aí volta ao Márcio França e ao Temer, que são os donos da Baixada Santista. E são intocáveis. E ninguém fala da Baixada Santista. Colocam o Heliópolis, o Paraisópolis como quartel-general do PCC. Entra no Paraisópolis, entra no Heliópolis. Dá um peão em todas as ruas lá. E depois você vai lá em Cubatão, na Vila Siri, na Vila Esperança. E dá uma volta em todas as ruas lá. Aí você volta aqui e me fala, onde é o quartel-general do crime organizado do PCC? Você vai ver que é na Baixada Santista. Você vai no Paraisópolis, no Heliópolis, dificilmente você vai ver um cara de fuzil na esquina. Ou passando um bonde de cara armado. Agora se você for em Cubatão, você vai ver a todo momento. 9mm em Cubatão é igual maço de cigarro, todo mundo tem na cintura. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. A gente tem a memória muito curta, que nem o caso do Nino, já esquecemos. A Deolane, já esquecemos. Mas quem que é o pai do filho da Deolane? Por que a Deolane tem tanta ligação com a família Camacho? Eu já entrei em contato com o filho do Marcola. O filho do Marcola me ligou na videochamada aí, ó. Me mandou foto do documento e tudo. Filho do Marcola. Me ligou na videochamada e me mandou foto do documento e tudo. Tava lá em Dubai, com a namorada. Com o dinheiro do crime organizado. Mas ninguém mexe com ele. Acordo de 2006 vigente até hoje. Olha aí. Olha. O Marcola falou da boca dele
que o diretor pegava ele lá da cadeia e levava pra outra cadeia pra ele administrar a cadeia pro diretor. O Marcola falou da boca dele, não é eu que tô falando. Não é eu que tô falando. Agora prenderam o pai do Rian. E prenderam também o filho do Mijão. Vai ficar preso? Não vai. Daqui a pouquinho tá na rua. Porque algum ministro vai soltar. Então quando a gente falar de política no meu canal, as pessoas não gostam. Mas eu já falei isso pra vocês. A política e o crime organizado no Brasil caminham lado a lado. Lado a lado. As 3 maiores organizações criminosas do Brasil é o PCC, o CV e o PT. E não é porque eu sou de direita. É porque é. Contra fato, não há argumento. Se você buscar, você vai ver. Diálogo cabuloso. Diálogo cabuloso. Se você for no presídio, você vai ver. Se eu tivesse recurso, tropa, pra comprar uns equipamentos cabuloso mesmo, um computador cabuloso, um drone cabuloso, que é caro essas paradas aí. Vocês iam ver o que eu ia trazer pra vocês aqui de conteúdo. A realidade dos fatos. Mostrar pra vocês o que é o crime organizado. O que é viver dentro de uma favela. Os influencers, os artistas que saíram dessas mesmas favelas aí, mentem pra vocês. Dizendo que a favela é uma coisa que não é. O crime organizado não tá ali pra proteger ninguém. Ele tá ali pra usar vocês. Como colete. Como escudo contra a polícia. Mas esses influencers mentem. O Oruan falou que ele é um reflexo da sociedade. O Oruan que já nasceu rico. Porque o pai dele é um dos principais traficantes do nosso país. Nunca passou fome o Oruan. Nunca passou dificuldade o Oruan. Ele é filho do dono. Que nem ele mesmo fala e se apresenta. Mas ele vem com a narrativa, com vitimismo, um falso sensacionalismo. Ridículo. Um Murmura, do Rio de Janeiro, queria que eu mentisse. Falou pra me gravar um vídeo falando que ele é bravo, com o Rafael Murmura. Olha o que o Murmura queria que eu fizesse. Que eu gravasse um vídeo falando que ele era bravo e que todas as denúncias que eu faço, ele protocola pro Ministério Público. Queria que eu mentisse. Pra falar que ele é bravo e que ele me ajuda nas minhas denúncias. O cara tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. E pediram pra me mentir. Se ele pediu pra mim, que ainda sou pequenininho na internet, mentir, quantas mentiras esse cara já contou na internet pra vocês? Quantas? Mas a gente passa a acreditar. Por quê? Porque a gente, brasileiro, tá à procura de um herói. Estamos esperando alguém que vai vir pra mudar, alguém que vai vir pra revolucionar. Mas só tá aparecendo charlatão. Rafael Murmura é um charlatão. O cara queria que eu mentisse, mano. Por que ele queria que eu mentisse? Porque ele é um mentiroso. Porque ele não tem denúncia. A denúncia dele é falsa. É teoria. É por engajamento. É polêmica. E minhas denúncias são reais. Porque se não fossem reais, já não tava na internet mais. Porque eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho assessor, eu não tenho ninguém que mexe nas minhas redes sociais. Não, é eu e um celular e uma internet velha. Só. Mas eu me mantenho na internet. O engajamento lá em cima há mais de 2 anos. Seguido. Por quê? Porque meu público é de quebrada. E quando vem minha denúncia, fala, pô, ele tá denunciando o cara que tá traficando ali mesmo, o cara é doido. Aí vê que é real. Vê que a denúncia é real. Vê que eu falo coisas coerentes do que realmente acontece dentro da quebrada. E o Murmura viu isso. Viu, caramba, o moleque ali, ele manda a denúncia real. Eu não tenho a coragem que ele tem, mas posso usar o engajamento dele. E se ele tem credibilidade na favela, ele pode me dar essa credibilidade também. Mas não. A credibilidade não é compartilhada, ela é conquistada, irmão. A minha credibilidade com o meu público aqui, eu tenho. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sei que eu tenho credibilidade com o meu público. Quem me assiste desde o começo sabe que eu sempre fui autêntico. Cometi erros? Cometi. Mas sou ser humano, nunca me escondi deles. Nunca me omiti. Não sou o bom samaritano e nem creio no Jesus hippie que vocês criam aí. Creio no Deus de Israel. Não tenho rabo preso com ninguém. O único temor que eu tenho é de Deus. Então as coisas pra mim é mais fácil. Porque eu não tenho rabo preso. Então eu denuncio de verdade. A Rafael Murmura queria usar isso daí pra poder trazer credibilidade pra ele. Mas é um mentiroso, um farsante. 4 milhões e pouco no Instagram mentindo pros outros. Quantas pessoas são enganadas por esse cara?
Outro aí, Ângelo Canuto. O cara se apresenta como ex-polícia, ex-PCC, ex-tudo. Falou que tirou cadeia com o Marcola. Até Noia tirou cadeia com o Marcola. Em W2, quando o Marcola passou lá, até Noia passou com ele. Isso daí não te faz malandro. Mas vários deu voz pro cara. O cara é um propagador do mal, o Ângelo Canuto. Ele quer achar justificativas para as pessoas se envolverem no mundo do crime. Não existe justificativa. Não existe. Quem tá falando pra você é um ex-criminoso. Não existe. Só se envolve por falta de vergonha na cara e querer o caminho mais rápido. Não querer trabalhar, irmão. Querer o mais fácil, o pra ontem. Não existe essa. De necessidade, dificuldade, para mim não existe. Mas ele fala que existe. Ele fala que o crime é reflexo. Ele fala, o Coroa fala que o crime é reflexo do descaso do governo. E não é. O crime é falta de vergonha na cara, irmão. E simples assim. Então quando que a gente vai vir numa clareza das coisas? Buzeira. Influenciador que lava dinheiro pro crime organizado. A mulher dele. Por que não tá presa? Por quê? Por que o irmão dele não tá preso? Por que os influencers dele não tá preso? Por que o Fejuca não tá preso? O Pecinha? Todos estão envolvidos na lavagem de dinheiro do crime organizado. Todos. Mas ninguém tá indo preso. Só prende um. Porque a Polícia Federal não pode trabalhar no Brasil. Porque o ministro não deixa. É assim que funciona. É uma politicagem pra tudo no Brasil. Tudo é questão de política. Ninguém quer fazer nada em prol a mudança do país. Por isso vivemos essa Sodoma e Gomorra e essa inversão de valores aí. Espero que tenha trazido alguns pontos aqui pra vocês. Aqui é um recap do mês, é o último dia do mês, né? E espero todos os meses eu poder fazer isso aí. Trazer alguns assuntos pra gente pensar, né? O que aconteceu nesse mês e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu arrisco a dizer que nada, a não ser os bons caírem, que é o caso do governador do Rio de Janeiro, que em breve vai cair. A pressão tá muito em cima dele, né? Porque é assim que funciona, igual na Operação Escudo na Baixada. Todo mundo foi para cima da Operação Escudo, teve que parar a Operação Escudo, e hoje, se você for lá em Cubatão, o crime reina. Vamos aí, tropa. Deus ajude. Se gostaste do conteúdo, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, comenta, partilha nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp e Telegram e já sabes, há sempre o lado B de cada história censurada. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.